Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Estamos entrando ao vivo para a nossa live. Live especial, vou colocar aqui, vou digitar aqui, Covid. Vamos falar sobre Covid. Covid-19 hoje, tá? Live especial. Deixa eu acertar isso aqui. Hoje nós temos um convidado especial. Se colocar só Covid-19, vocês já sabem o que é, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar participando conosco. Vou fixar esse tópico aqui. Fixar comentário, que aí todos já sabem. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje nós temos um convidado especial, a doutora Alessandra Loyola. Nós vamos bater um papo aqui sobre Covid. Nós vamos falar sobre tratamento, vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre isolamento, até onde isso vai, será que termina, será que a vacina sai, será que não sai? Só estamos aguardando a presença. Já vai, pessoal, compartilhando, porque tem muita gente interessada nesse assunto, tá? Já vai clicando no aviãozinho aí, ó, clica no aviãozinho, convida o pessoal da Alemanha. Olha, 00:07 na Alemanha. Já está no nosso Insta. Vamos começar daqui a pouco. Já aqui, ó, já achei ele aqui, não. Rita, não. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando, só aguardando o nosso convidado. Já vai colocando o aviãozinho, já vai convidando as pessoas. Então, pessoal, e vocês estão preocupados com o convite? Já ele aqui, achei você. Vamos chamá-lo. Só entrar aí agora, que nós vamos entrar ao vivo com essa turma aqui e bater um papo sobre Covid. Muito bem. Boa noite! Ei, Moacir. Agora eu te ouço. Agora eu te ouço. Coisa esquisita, não? Muito estranho, pessoal. Nós tentamos fazer pelo StreamYard, que eu ia gravar esse vídeo para tentar colocar lá no YouTube depois, e também no podcast, mas infelizmente nós tentamos de tudo, não conseguimos. Não sei porquê, o áudio não estava funcionando. Mas aqui no Instagram estamos nos ouvindo, estamos funcionando bem. Boa noite, seja bem-vindo aqui Obrigado, ao nosso Instagram. É um prazer ter você aqui. Para quem não conhece, pessoal, o doutor Alessandro Loyola é médico, ele é formado lá em Mescan, um estado que eu adoro, que é o Espírito Santo. Estive lá recentemente, Vitória está lindo, está uma cidade maravilhosa. Um abraço a todo mundo do Espírito Santo aí, que está aqui na nossa live. Ele já escreveu mais de 20 livros. Que coisa, 20? Eu estou tentando soltar 2 aqui, está numa dificuldade, rapaz. Tem 2 anos que eu estou pelejando com 2, e também quer escrever 2 de uma vez, é por isso que não funciona. Qual que é o segredo de conseguir escrever 20 livros? Então, é jovem ainda, 20 livros é muita coisa. Mais ou menos. Eu estou com 49, praticamente meio século. A minha idade, minha idade. Então, o segredo para mim é só disciplina. Não pode passar um dia que você não escreva uma página. O livro não pode ficar um dia parado. Que você vai lá e escreva uma linha, mas você tem que escrever todo santo dia. E de preferência colocar uma meta. Né? Escrever 5 páginas por dia, por exemplo. O dia não pode terminar antes que você conclua 5 páginas. Eventualmente, fatalmente, você acaba concluindo. Tudo, na verdade, Moacir, deriva de um transtorno obsessivo compulsivo, né? Verdade. Transtorno não é doença, é uma condição humana, né? Só quando ele foge do controle é que ele se torna patológico. Mas quando ele foge do controle para coisas boas, como escrever livros, aí já é uma boa coisa, né? A gente consegue disfarçar o toque como virtude. Verdade. Então, doutor, pessoal, nós vamos tratar aqui de um tema atual, um tema que é polêmico, um tema que, curiosamente, me chama a atenção, divide opiniões.
O nosso país, doutor, chegou num ponto de polarização que tudo é polarizado, mas eu nunca imaginaria que a pandemia fosse polarizada, mas é. E não só no Brasil, né? A nível mundial nós estamos observando esse fenômeno. Então nós vamos falar, eu vou tentar dividir a nossa conversa aqui, primeiro com relação a tratamentos, né? Eu sei que você é um grande estudioso desse tema, um grande especialista desse tema. Nós vamos falar sobre tratamento, falar sobre vacina, que está tendo essa discussão, agora recentemente teve o problema da vacina de Oxford, eu vou bater um papo sobre isso, e essa questão do isolamento. Queria abordar essas três fases da nossa conversa, para o pessoal entender como está funcionando essa questão hoje em dia. Primeiro, com relação a tratamento na sua visão. Qual que é a sua opinião? E eu já vi vários trabalhos, já me manifestei com relação a isso, já vi vários trabalhos, principalmente relacionados com níveis adequados de vitamina D, principalmente vitamina D, mas também o zinco, né, para nós começarmos a falar de não medicamentos, falar de minerais e vitaminas. Qual que é a sua visão e por que isso não está sendo tão falado, tão alardeado? Que eu vi vários trabalhos com relação a níveis adequados de vitamina D e o reforço imunológico frente a patologias respiratórias, mas também relacionado principalmente ao Covid. Qual que é a sua opinião? Deve haver uma suplementação? As pessoas devem se preocupar com isso? Agora no isolamento, que ninguém está pegando sol. Qual que é a sua visão sobre isso? Moacir, para início de conversa, suplementação de vitamina D, desde que a pessoa respeite os limites posológicos, é extremamente segura. Vamos partir primeiro desse ponto aí. É uma coisa extrema, desde que você não use superdosagens de vitamina, fazer o uso de suplementos vitamínicos e especificamente de vitamina D, extremamente seguro. Extremamente seguro. Com relação à eficácia da vitamina D para você evitar ou tratar a coronavirose, faltam ainda evidências sólidas apoiando isso. Porém, o fato de 80% das pessoas que têm contato com o vírus não desenvolverem sintomas, e daqueles 20% que desenvolvem sintomas, 94% se livrarem do vírus sem necessidade de tratamentos específicos, isso fala fortemente a favor de que algum gatilho, alguma bala no seu sistema imunológico, funcionando bem, evita que você pegue o vírus ou desenvolva a doença. O que os estudos mostram até aqui, realmente parece que esse gatilho está associado a níveis adequados de vitamina D no organismo. Pouquíssimos relatos de casos de pessoas com deficiência grave, pouquíssimos relatos de pessoas sem deficiência grave de vitamina D estiveram associados a quadros graves da doença. Ou seja, parece realmente que a gente já sabe que a vitamina D é essencial para o funcionamento dos linfócitos, Sim. que o sistema linfocitário é essencial para poder detectar agentes invasores e acionar toda aquela cascata imunológica celular e de anticorpos. Então, sim, é razoável, é lógico você pensar que o uso de vitamina D ele tem um efeito protetor. Mas, de novo, não existem ainda evidências sólidas, inquestionáveis, de que este é o mecanismo. Todavia, quando a gente considera a segurança do uso de suplementos de vitamina D, amigo, por que não? É seguro, ou seja, mal não vai te fazer, e existe sim um raciocínio lógico, científico, de que este suplemento pode evitar que você desenvolva quadros graves de Covid. Então, sim, eu recomendaria o suplemento tanto de vitamina D quanto de zinco. Você falou muito bem essa questão da evidência científica, nós vamos tratar muito disso aqui, porque o campo da evidência científica também é um campo minado, né? A gente tem vários estudos diferentes, muitos estudos de corte, muitos estudos observacionais, que nós não podemos, né, tirar ali causa e efeito dos estudos observacionais. Poucos ensaios clínicos, né, infelizmente, porque não se trata de um medicamento, não há o financiamento adequado para um bom ensaio clínico randomizado, né, no caso da vitamina D, também da vitamina C, tem alguns trabalhos com relação a isso, mas concordo, eu tomo 5.000 unidades internacionais por dia de vitamina D e os meus níveis ficam ali, né, onde eu considero ideal, que é de 60 e 80. Eu considero esse 20, 30 muito baixo. Né, Também considero. Os estudos mais recentes,
entendo que você também considera. Estudos mais recentes mostram ali que você tem que ficar acima de 50, preferencialmente ali entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Interessante, então nós concordamos nesse ponto. E Né? mesmo que esse nível não garanta que você fique imune ao Covid, de novo, isso aí é fato. De fato. Nós não temos casos graves de pessoas com esse nível de vitamina D que desenvolveram um quadro clínico grave de Covid. É evolução, ela evolui bem, né? A doença em geral, ela evolui bem, né? Na maioria dos casos. Mas com as pessoas com bons níveis de vitamina, evolui ainda melhor, né? Tem uma evolução melhor. E, Moacir, vale a pena lembrar que o sistema imunológico da gente, ele não depende só de oligoelementos e vitamina. Sim. Né? É uma coisa bem mais complexa do que isso. Depende do seu estado emocional, da atividade física, de você se expor ao sol, de você conviver com as pessoas que você ama, de você reduzir seus níveis de estresse. Porque não adianta nada você tomar vitamina D e zinco e ter níveis de adrenalina e cortisol lá em cima. Hormônios de estresse são imunossupressores. O cortisol é imunossupressor. Não adianta o cara viver uma pilha e tomar vitamina D e achar que isso vai protegê-lo. É um conjunto de medidas. Isso, exatamente, é verdade. Nós vamos falar sobre isso quando nós formos falar sobre o isolamento. Nós vamos entrar nesse ponto. Agora, pessoal, clica no aviãozinho aí e convida o pessoal para esse bate-papo, que aqui vai sair muita coisa interessante. Agora, eu queria entrar num ambiente mais dividido, que as pessoas não têm ainda um posicionamento, e aí a imprensa coloca coisa, a OMS coloca outra, a observação, nós temos observações empíricas que falam outra coisa, os estudos divergem, que é com relação ao tratamento do paciente ali inicial, né? Que ele tem tratamento inicial. Tem vários trabalhos, de novo, né? Trabalho científico, ele tem vários viés, dependendo do corte que é feito ali, principalmente se for um estudo de prospecção, um estudo observacional. E aí nós temos várias drogas que foram testadas, uma das primeiras, e talvez a mais estudada, é a cloroquina e a hidroxicloroquina, mais a hidroxicloroquina. Nós temos o lopinavir e o ritonavir foi muito utilizado na Europa. Foi um retumbante fracasso, né? Essa associação não demonstrou bons resultados em nenhum dos quadros. Tivemos aí recentemente o caso da ivermectina, que primeiro saiu um estudo in vitro australiano, também muito poucos estudos, sim, mas eu notei muitas observações empíricas com relação a esse medicamento. E nós temos também um retumbante fracasso, que foi o Remdesivir, né? Que foi criado pela Gilead, com um alarde muito grande, tanto que os Estados Unidos chegaram a comprar uma grande quantidade desse medicamento, e foi um retumbante fracasso. Parece que era a grande aposta da indústria, o Remdesivir, e não se demonstrou bons efeitos. Na sua opinião, baseado no que nós temos hoje, qual que é a estratégia mais interessante? O paciente com Covid entrar com o tratamento, uma vez diagnosticado com Covid, entrar com o tratamento, e aí você vai me colocar qual, na sua opinião, é o mais adequado, ou seguir a orientação de esperar o quadro agravar e buscar um hospital, no caso, para ventilação mecânica, para um tratamento mais específico, na sua opinião? Eu fui um pouco sarcástico. Eu senti, você. A resposta para isso já está meio que implícita na sua pergunta. Então vamos lá, o tratamento precoce está associado a um alto índice de sobrevida. Né? Aquele hashtag fique em casa, aquilo foi um crime, é contra tudo que qualquer profissional de saúde aprende nos cuidados à saúde. Se fique em casa, hashtag fique em casa funciona, tudo que a gente entende como medicina preventiva pode ser jogado no lixo. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque o conceito de ações preventivas dentro de cuidado com a saúde é você agir o mais precocemente possível. Então, se eu não posso prevenir uma doença, eu vou prevenir a complicação da doença, agindo rapidamente. Se por acaso o paciente já vem para mim com uma doença complicada, eu vou agir rapidamente para prevenir o óbito. Então, em todos os estágios de tratamento, a abordagem mais precoce possível é sempre a mais preconizada, é sempre a mais indicada.
No caso do coronavírus, é uma doença nova, ele é parente do SARS-CoV de 10 anos atrás, mas ele não é exatamente o mesmo vírus, né? É um pouco modificado. O quadro clínico dele veio um pouco diferente, então a gente foi aprendendo com a doença à medida que ela se desenrolava. Sim. Teve muitas tentativas de tratamento, de investigação de drogas, o que até certa medida é louvável, né? Você tem que sair pesquisando tudo para ver o que funciona. Sim, óbvio. Mas muito cedo o Zelenko já apresentou um volume bem sólido e bastante convincente de dados, mostrando que a combinação hidroxicloroquina, azitromicina e zinco tinha um grande potencial de cura. Na sequência, a gente teve esse estudo australiano e algumas observações empíricas de associação de azitromicina e hidroxicloroquina com ivermectina, que levantaram ainda mais os patamares de cura. Tanto a hidroxicloroquina, quanto a azitromicina, quanto a ivermectina, são remédios bem seguros, que já estão sendo utilizados aí no tratamento de pacientes há décadas. A ivermectina, desde que você respeite a dose por quilo de peso, não use em gestantes, não use em crianças de baixo peso, é uma droga que a gente dá, um remédio que a gente dá no posto de saúde para tratar piolho e carrapato. É tranquilo. A azitromicina é um antibiótico macrolídeo que a gente vem utilizando aí há muito tempo para tratar sinusite, pneumonia. Então é um remédio razoavelmente seguro e eficaz. E a hidroxicloroquina está no mercado desde a década de 50. Né? Já é usada para tratar malária, artrite reumatoide, lúpus. É um remédio considerado também bastante seguro. A eficácia dessa combinação, especialmente da hidroxicloroquina, no tratamento do Covid, foi assim, esmagadora, cara. O uso preventivo de hidroxicloroquina, para você poder evitar a infecção pelo vírus, ele, a princípio, o que os estudos observacionais mostram é que ela é eficaz em 89% dos casos. Para você poder evitar o uso preventivo de hidroxicloroquina, parece evitar 89% das infecções. Mas ainda não está bem estabelecido qual é a posologia desse esquema preventivo. É uma vez por semana, dia sim, dia não, a cada 15 dias? Esquema preventivo, para quem está nos escutando aqui, é antes da pessoa ser diagnosticada com a doença. Isso, né? Você não teve contato com ninguém com vírus, nem nada, e você já vai usando. A mesma coisa vale para a ivermectina. Né? Existem alguns estudos sugerindo que o uso preventivo de ivermectina evita que você adquira o vírus, mas, de novo, esses dados não são muito sólidos. São bem frágeis esses dados com relação a preventivo. O que são sólidos, e aí assim, é quase inquestionável, é inquestionável. Né? Já existem mais de 100 estudos, 111 estudos publicados com relação ao uso de hidroxicloroquina no tratamento do Covid. 64 desses estudos são peer-reviewed. São estudos que já foram avaliados por pares, ou seja, nós fizemos um estudo, publicamos, e aquele estudo foi avaliado por pessoas que atuam na mesma área de especialização nossa. O que esses estudos mostram? Que o uso precoce de hidroxicloroquina, logo no início dos sintomas da doença, vamos de novo, nós estamos falando de 111 estudos. Quando a pessoa fala que não há evidência científica com relação a hidroxicloroquina... É isso que eu ia te perguntar, porque o que se coloca... o que a própria OMS, e depois eu quero entrar naquela questão do The Lancet, que aconteceu, ela fala que não tem evidência, não tem evidência científica. Eu avalio vários trabalhos científicos, você também, e aí você vê de tudo, né? Você vê de tudo. Conforme eu falei, essa questão científica... Falar que não existe evidência científica com relação à hidroxicloroquina no tratamento do Covid é de uma desonestidade que beira o crime. É quase impossível que uma pessoa não tenha, que vá falar uma besteira dessa, não tenha ciência dos mais de 100 estudos que foram publicados com relação à hidroxicloroquina. Ou ela é muito desinformada, ou ela é muito mau caráter. Desinformada no nível da burrice sem tratamento, ou mau caráter no nível do crime. Ela está querendo criar uma narrativa junto à opinião pública que é completamente desconectada das evidências científicas que a gente dispõe no momento. Os estudos, mais de 100 estudos, mostraram que o uso precoce de hidroxicloroquina em pacientes sintomáticos
logo após a exposição, ou no primeiro ou terceiro dia de início dos sintomas, está associado a uma taxa de sobrevida de 100%. 100%. Se eu pegar um paciente que está com hidroxicloroquina, que está com sintomas de Covid, entre o primeiro e terceiro dia de início dos sintomas, e iniciar o tratamento com hidroxicloroquina, ela está associada a 100% de sobrevida. Se eu esperar 5 a 7 dias para iniciar o tratamento, a taxa de sobrevida cai para 75%. Estudos observacionais feitos nos Estados Unidos, acompanhando milhares de pacientes internados nos Estados Unidos, na Bélgica, na Itália, mostraram que o uso de hidroxicloroquina está associado a uma redução de 20 a 30% na mortalidade de pacientes com sintomas de Covid. Então, a essa altura do campeonato, a pessoa vir falar que hidroxicloroquina não tem evidências científicas, o que eu faço nas redes sociais, eu bloqueio essa pessoa no mesmo instante. Bloqueio no mesmo instante. Isso é um nível de burrice, de pirraça, que está além de qualquer abordagem razoável. Essa pessoa já se perdeu para o mal e não tem. Nenhuma argumentação lógica ou baseada em fatos e evidências vai trazê-la de volta para a realidade. É como se ela estivesse sofrendo de um transtorno esquizofrênico que ela se recusa a aceitar qualquer evidência. Pode colar qualquer evidência para ela que ela vai... Não, mas eu não concordo. Amigo, você pode não concordar com a força da gravidade, mas mesmo assim ela vai ter consequências para você. Se você pular de um prédio, você vai cair, né? Eu não concordo com isso. Sim, mas você vai cair. Eu não concordo com hidroxicloroquina. Tudo bem, mas apesar de você não concordar, ela reduz a taxa de mortalidade em mais de 30%. Certo? Então você pode não concordar. E, Moacir, eu desafio qualquer pessoa que vem com essa historinha de que não confia em hidroxicloroquina, que não acredita, eu desafio essa pessoa, no momento em que ela estiver doente, ou um familiar, um ente querido dela, um filho estiver doente, se ela não vai querer usar esse remédio. Pois é, esse ponto é interessante que você colocou, e eu quero colocar um tempero nessa questão. Primeiro, com relação a estudos, as pessoas que estão nos escutando talvez não tenham a oportunidade que a gente tem de ficar acompanhando vários estudos todos os dias, mas alguns meses atrás saiu um estudo do The Lancet, que seria um estudo que sacramentaria, né? Que seria a pá de cal com relação a que a hidroxicloroquina não teria evidência científica. Foram 4 autores e foi publicado isso no The Lancet. E isso fez com que a OMS suspendesse as pesquisas, os ensaios clínicos que estavam em andamento com a hidroxicloroquina naquela época. Bom, naquela época eu fiz um vídeo sobre isso, que eu li o estudo e eu vi falhas assim grotescas no estudo e fiz um vídeo sobre isso. Esse vídeo foi até censurado no YouTube, foi retirado do ar. E veja bem, até eu não estava defendendo a hidroxicloroquina, eu estava falando sobre o trabalho. E fui censurado lá no YouTube. Muito bem. Depois se provou que os autores são ligados a Gilead, que estavam trabalhando lá com o Remdesivir, e o The Lancet voltou atrás e tal, e foi aquela confusão. Foi um escândalo para a revista. Aí vem um ponto. Estudos, quando nós falamos de estudos científicos, eles podem ser direcionados para atender interesses? Esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto importante. Porque você tem hoje na ciência ensaios clínicos, observacionais, estudo de corte, que fala que funciona, e você tem estudos observacionais, estudo de corte, ensaios clínicos, que falam que não funciona. Para quem não conhece esse ambiente científico, isso é possível fazer? Moacir, é bem simples. A gente pode... É evidente que estudos científicos podem ser direcionados, né? Tanto que tem qualquer estudo científico que você pega, lá no finalzinho dele vai vir lá, conflito de interesse. Isso. Né? No final do estudo sempre vem lá, houve conflito de interesse? A gente pode, para poder... Acho que terminar de bater o martelo na questão da hidroxicloroquina, vamos comparar o Brasil com a Índia. A Índia, desde maio, a Índia adotou tanto o uso de hidroxicloroquina que em maio desse ano, o governo, as autoridades sanitárias da Índia, já estavam recomendando hidroxicloroquina até mesmo para uso profilático, para prevenção. Eles não só estavam tratando as pessoas com Covid usando hidroxicloroquina, como estavam recomendando que as pessoas utilizassem hidroxicloroquina para prevenção da infecção. O resultado agora é o seguinte: a Índia teve
tem 961 mil casos da doença. Ao todo, a Índia teve 5.900.000 casos de Covid. É mais do que o Brasil. O Brasil teve 4.680.000 de casos notificados da doença. Então a China, tudo bem, a China tem uma população bem maior que a nossa, mas no total de casos, eles tiveram quase o mesmo que a gente. Um pouquinho mais. 5.900.000 na Índia, 4.600.000 no Brasil. Ok? Por causa do uso de hidroxicloroquina, a gente pode dizer que está associado a isso. A Índia teve 68 mortos para cada 1 milhão de habitantes. Para cada milhão. O Brasil teve 660. É um número bem discrepante. Né? Das várias coisas que a gente pode colocar em termos de diferencial entre os dois países, uma delas é inevitável. Você não tem como questionar. A Índia utilizou hidroxicloroquina de maneira maciça desde o início da pandemia. Resultado, eles tiveram mais de 1 milhão de casos a mais do que a gente, mas tiveram uma taxa de mortalidade 10 vezes menor. Você vai me dizer o que disso aí? Como que você descarta? Se você pegar os estudos da Índia, eles fizeram algum lockdown, eles fecharam algumas escolas. A conduta em termos de quarentena e lockdown foi mais ou menos similar ao Brasil. O grande diferencial da Índia foi o uso maciço de hidroxicloroquina, tanto que na hora que o Brasil estava no desespero e precisava comprar mais hidroxicloroquina, adivinha de quais indústrias que nós importamos o sal? Da Índia. Muitos medicamentos são importados da Índia. Da Índia e da China. Né? Nós importamos hidroxicloroquina da Índia. Por quê? Porque os caras começaram a produzir hidroxicloroquina maciçamente logo no início da pandemia. No final, eles tiveram um pouco mais de 1 milhão de casos além da gente, 5.900.000 na Índia contra 4.600.000 no Brasil, mas eles tiveram uma taxa de mortalidade de 68 para 1 milhão de habitantes, enquanto nós estamos amargando aí 660. O que aconteceu na Índia? Hashtag fique em casa uma ova. Se você tem sintoma, começa a tomar o remédio está aqui, ó, toma. No Brasil, o que a gente teve? Hashtag fique em casa, quando você estiver morrendo, chame o SAMU. E toda a forma possível de obstáculos para que as pessoas conseguissem adquirir o medicamento. Por meio da Anvisa, o remédio não foi capilarizado o suficiente na rede de abastecimento nacional. Então, mesmo você encontrando um médico que esteja disposto a passar o remédio, eu te dou a receita, você não consegue encontrar o remédio nas farmácias, é dificuldade danada. Então, sim, né, não tem como você falar contra hidroxicloroquina. Eu lamento muito. Ou é ignorância nível burrice, ou é mau caratismo no nível de crime. Mas um dos grandes questionamentos com relação ao uso de hidroxicloroquina e de outros medicamentos também, no caso da Covid, é a questão do efeito colateral. Então, se coloca muito o potencial efeito colateral com relação à hidroxicloroquina de arritmia, por exemplo. Houve um estudo no Amazonas que fizeram tratamento, era um ensaio clínico que usaram doses muito altas. Absurdas. Nem foi de hidroxicloroquina, foi de cloroquina, que é sabidamente mais tóxica. E houve até óbitos. Né? Houve até óbitos porque foram doses realmente muito altas. Muito diferente das doses terapêuticas que são preconizadas nos protocolos. Aí se tem esse temor com relação à arritmia, aí as pessoas que têm problema cardíaco e tal. E aí eu te faço uma pergunta. Primeiro, do seu ponto de vista, existe esse risco? É um risco razoável? É um risco que precisa ser observado? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto o Brasil é o país da automedicação. País da automedicação. Então você tem uma dor de cabeça, você toma uma Neosaldina, né, que é a base de dipirona, que dipirona é proibida em vários países, né, pode dar granulocitose, aplasia medular, anemia aplástica, se usado de forma frequente. Anti-inflamatório, então, a gente chupa igual bala, né? Mesolida, ainda se usa muito diclofenaco, enfim. Estatina, que se a gente for falar sobre evidência científica, as evidências científicas de que estatina reduzem a mortalidade, elas são inexistentes. Né? Estatina reduz o colesterol, isso aí com certeza. Agora, que a redução de colesterol reduz a mortalidade, ao contrário, os estudos falam que aumenta a mortalidade por todas as causas se você estiver com colesterol baixo. E é um dos medicamentos mais...
Pacientes do sexo masculino com mais de 65 anos de idade que apresentam um LDL baixo, eles morrem mais de infarto e doenças cardiovasculares que pacientes do mesmo grupo que tem LDL alto. Isso. Ou seja, se você tem mais de 65 anos e vai tomar estatina para reduzir seu LDL, deixa eu te falar, se você for homem, não faça isso. Não faça isso. Pois é, mas isso me intriga. Um país que usa medicamento, e é um dos países que mais se automedica, é o Brasil. De repente, nós temos uma droga que é segura, usada há muitíssimas décadas, mas há um temor com relação a essa questão cardíaca. Da onde saiu isso? Isso existe? Isso é relevante? A droga realmente é segura, na sua opinião? Tudo tem efeito colateral e para morrer você não precisa tomar hidroxicloroquina, você pode comer uma azeitona. A azeitona cai no buraco da sua traqueia e você morre. Então, se a gente for pensar em efeitos colaterais, tudo tem efeito colateral. E nada tem um efeito colateral mais letal do que estar vivo. Simplesmente todos os 8 bilhões de seres humanos que estão vivos no planeta nesse momento vão morrer um dia. Então, preocupar com o efeito colateral nesse nível de psicose, vai procurar um psiquiatra para tratar sua neurose. Com relação à segurança da hidroxicloroquina, vamos pegar o que o próprio Ministério da Saúde vinha falando nos últimos vários anos. Em 2020, o Ministério da Saúde publicou lá o Guia de Tratamento da Malária. Ele tem 77 páginas. O Guia de Tratamento da Malária. Qual é o medicamento considerado número 1 para tratamento de pessoas com malária, Moacir? É a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Quantas vezes nas 77 páginas do Guia de Tratamento da Malária do Ministério da Saúde aparece a observação de que hidroxicloroquina pode causar morte cardíaca súbita? Não aparece. Nenhuma. Em 2019, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide. Esse protocolo tem 120 páginas. Adivinha qual é uma das drogas consideradas de primeira linha no tratamento da artrite reumatoide? Hidroxicloroquina. Nas 120 páginas desse protocolo, quantas vezes é citado o risco de morte cardíaca com o uso de hidroxicloroquina? Não se fala. Nenhuma. O protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do lúpus eritematoso sistêmico foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2013. Adivinha qual é considerada uma das drogas de primeira escolha para tratamento do lúpus eritematoso? Hidroxicloroquina. Nas 19 páginas do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do lúpus eritematoso publicado pelo Ministério da Saúde, quantas vezes a hidroxicloroquina é citada como um remédio que pode causar morte cardíaca súbita? Nenhuma. Curiosamente, só acontece com Covid? Eu posso tomar isso para malária, eu posso tomar isso para lúpus, eu posso tomar para artrite reumatoide, eu não tenho risco nenhum de morrer de ataque cardíaco. Mas se eu tomar para Covid, eu tenho risco de morrer? Mas interessante é que para lúpus e para artrite é uso crônico, né? A pessoa usa quase que tratamento perene. Aquilo não para, né? O tratamento. De novo, a gente vai lá, tem um estudo que foi publicado pelo Departamento de Cardiologia da Universidade North Shore, em Nova York. Um estudo realizado entre 1º e 23 de março desse ano agora, 2020. Eles acompanharam 201 pacientes tratados que estavam com Covid-19 e que foram tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina. Quantos desses 201 pacientes acompanhados pelo Departamento de Cardiologia da Universidade de Nova York morreram por causa de arritmia cardíaca relacionada ao uso de hidroxicloroquina? Nenhum. Eu tô chutando, tá? Eu não vi o estudo. Tem um estudo que foi... Eu te passo todos os links depois. Eu tô chutando. Tem um estudo que foi realizado em 28 de junho, foi publicado de 28 de junho, foi realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota. E eles fizeram uma avaliação retrospectiva de 819 pacientes com doenças reumatológicas que haviam utilizado hidroxicloroquina entre 471 e 2.075 dias consecutivos. O que usou menos, usou hidroxicloroquina por 471 dias consecutivos. É bastante coisa. O que usou mais, usou hidroxicloroquina durante 2.075 dias consecutivos. Nesse estudo, envolveu 819 pacientes.
Quantos pacientes desse morreram por arritmias cardíacas fatais desencadeadas por hidroxicloroquina? Deixa eu chutar, nenhum. Nenhum. Pelo amor de Deus, né, Moacir? Não, né? Chega, né, cara? Se você quiser, eu posso passar o resto da noite te citando estudos aqui. Sim. E a pessoa fala para mim, não, mas hidroxicloroquina pode matar do coração. Fala, aonde está a sua evidência? E a dipirona, e a nimesulida, e a estatina, e o paracetamol? E o paracetamol, e o beta-bloqueador, que se você tomar errado, meu pai tomou errado esses dias aí, a pressão dele foi lá embaixo. Tomou um atenolol, remédio bobo. Tomou um a mais. Insulina? Dele... Atenolol, tomou atenolol, beta-bloqueador. Insulina? Insulina. Paciente diabético. Te dá uma hipoglicemia. E morre. Morre sim. Morre sim. Se você pegar... Vamos um pouco mais além, né? Um remédio que todo mundo tem em casa, na frasqueirinha tem paracetamol. Paracetamol é extremamente hepatotóxico, nefrotóxico, nossa. É a principal... A intoxicação aguda por paracetamol é a principal causa de insuficiência hepática medicamentosa, necessitando transplante de fígado nos Estados Unidos. E é remedinho para gripe, né? Que você compra na prateleira da farmácia. Promoção. Nem receita precisa. Promoção. Usa desclofenilamina junto com paracetamol e junto com fenilefrina, né, para descongestionar. Então, quando a pessoa vem falar sobre a eficácia da hidroxicloroquina no COVID, eu já vejo que ela vem questionar a eficácia do remédio, eu já vejo que ela está mal informada. Quando a pessoa vem questionar a segurança do uso da hidroxicloroquina, aí eu já colo logo um carimbo de mau caráter. Entendi. Então, na sua visão, o protocolo mais adequado seria o quê? Ali nos primeiros 24, 48 horas, até 72 horas? Começou com sintomas suspeitos, não fique em casa, procure atendimento médico. Passou no médico, se você puder realizar alguns exames complementares, ajuda. Mas o quadro clínico no meio de uma pandemia já é mais que o suficiente para você determinar o diagnóstico com algum grau aceitável de acurácia e certeza. A gente está no meio de uma pandemia. Você está com febre de 38,5, tosse, dor de garganta, náusea, vômito, diarreia, dor muscular e falta de ar intensa aos pequenos e médios esforços. Bicho, isso não vai ser dor de ouvido, né? Isso não é sarna. Né? Então, assim, dependendo do quadro clínico, do conjunto de quadros clínicos, de sintomas e sinais no quadro clínico, dá para a gente determinar o diagnóstico com algum grau aceitável de acurácia. Havendo diagnóstico, havendo suspeito de diagnóstico, quanto mais rápido você puder iniciar o tratamento, melhor. O tratamento que a gente mais utiliza, que é assim, dos adeptos do tratamento precoce, esse é o esquema adotado pela imensa maioria. Hidroxicloroquina, 400 miligramas, um comprimido de 12 em 12 no primeiro dia, depois um comprimido por dia por entre mais 5 e 7 dias. Ivermectina, aí a dose vai variar por quilo, é um comprimido por cada 30 quilos de peso, então normalmente para uma pessoa adulta, 2 comprimidos, que você pode tomar ou um comprimido por dia ou 2 comprimidos dose de ataque e mantém a ivermectina durante 5 dias. E azitromicina, 500 miligramas por dia, um comprimido por dia durante 5 dias. Esse é mais ou menos o protocolo. Hidroxi, Ivermec e azitromicina. E o zinco, né? Aí que tá. Vai depender muito do acesso ao zinco, se vai ter acesso à vitamina D. É mais difícil. Havendo a possibilidade, mas o basicão, o arroz com feijão, batata e ovo, sabe? Que é o básico ali, é hidroxi, azitro e ivermectina. O restante pode entrar como complemento do tratamento, mas o concreto mesmo é isso aí, que a gente já tem evidência. Depois pode ser necessário o uso de heparina, o uso de corticoide, aí vai evoluir aí vai depender o paciente, da fase e da doença que o paciente está. Sim. A gente dividiu a doença em 3 estágios, vamos dizer assim. Então, um paciente ambulatorial que acabou de chegar no consultório com sintomas, no consultório, não na sala de emergência, não que está internado no hospital. Sim. Ele é um paciente de fase 1. Então, normalmente, nesse cara, hidroxiácido e ivermectina já resolve o problema. Se ele tiver que ser internado, sim, clexânia, noxaparina, heparina em bomba de infusão, suplementação de
de oligoelementos, uso de pulsoterapia com corticoide, metilprednisolona, dexametasona, mas aí já seria o caso assim que está na sala de emergência de uma unidade de pronto atendimento ou está internado no hospital. Não faz sentido deixar esse paciente chegar até lá, porque a gente sabe que o uso nos primeiros dias de sintoma está associado a uma baixíssima taxa de internação hospitalar e uma altíssima taxa de sobrevivência e melhora dos sintomas. Uhum. Então, a grande crítica é inicie o tratamento o mais rápido possível. Tem vários testes aí que estão sendo utilizados para dar o diagnóstico de Covid. Nenhum deles é bom. Nenhum deles. Nem o que eles consideram... A qualidade é bem ruim, né, dos testes disponíveis, principalmente esses rápidos. Existem 3 testes que são feitos, né? Eles podem ser tanto rápidos quanto demorados, mas existem 3 categorias de teste. O teste com antígenos, o teste de material do vírus, que seria o RT-PCR, que testa o material genético do vírus, e os testes que testam o seu anticorpo, a produção de anticorpos no seu organismo contra aquele vírus. Os primeiros testes que avaliam antígenos, eles têm um índice de falso negativo de até 75%. Ou seja, esse teste em um lixo é a mesma coisa. Falso negativo de 75%? É muito alto, não justifica. Não, né? Eu vou sacar notas num caixa automático de um banco que emite até 75% de notas falsas. Eu não recomendo que você faça saque nesse caixa. Não saque desse caixa, né? O outro tipo de teste seria o RT-PCR, que testa o material genético do vírus no seu organismo. Esse teste ele leva mais ou menos entre 3 e 5 dias. Eu preciso que você esteja com a infecção entre 3 e 5 dias para diminuir o risco de falso negativo. Aí você perde o tratamento inicial, né? O tratamento inicial agora. A quantidade de vírus no seu organismo, ela tem que atingir um certo nível para que o teste pegue ela. Então, se você tiver uma quantidade de vírus muito pequena, o teste vai sobrevoar e não vai enxergar. Então, em torno de 3 a 5 dias, é considerado que se você estiver com Covid, a sua taxa de carga viral já está alta o suficiente para que o teste dê um positivo ou um negativo confiável. Mesmo assim, o RT-PCR tem uma taxa de falso negativo de 30%. Sem contar, como você bem observou, ele só começa a dar positivo no momento em que você já saiu da janela ideal para início do tratamento. Então, se eu for ficar esperando você chegar no momento ótimo de fazer um RT-PCR, eu acabei de deixar você fora da janela ideal de início do tratamento. Ou seja, eu te sacaneei. Né? Você já está entrando numa faixa que o tratamento vai ter uma taxa de sobrevida de 75%. Quer dizer, eu tirei 25% da sua chance de sobrevivência só para poder fazer um exame. Que mesmo assim tem 30% de falso negativo. Ainda assim, tem uma taxa alta de falso negativo. Então não justifica você ficar esperando o RT-PCR. E aí, finalmente, a gente tem o teste de anticorpos. Mas o teste de anticorpos, mais ou menos como o teste de RT-PCR, ele precisa que seu organismo produza uma quantidade determinada para o teste conseguir enxergar o anticorpo. Esse período é de 5 a 7 dias. E mesmo assim, os testes que detectam anticorpos contra o vírus no seu organismo, eles têm uma taxa de falso negativo de 20 a 60%. Ou seja, no frigir dos ovos, nenhum teste laboratorial desse deve ser aguardado para iniciar o tratamento. É exame clínico mesmo, né? E nenhum teste desse deve ser utilizado para suspender o tratamento. Se você tem sintomas compatíveis com a doença, mas seu teste deu negativo, continue o tratamento para a doença. Lembra que o teste pode dar falso negativo. Pode dar falso negativo. O melhor de todos os testes para você poder fazer em pacientes com suspeito de Covid é tomografia de tórax. Esse é o mais importante de todos. Em mais ou menos 24 horas de evolução dos sintomas, você já detecta no pulmão algumas alterações que são bem típicas do Covid. A gente chama de padrão vidro fosco. Essas alterações elas não são exclusivas do Covid, mas elas são fortemente associadas a ele. No meio de uma pandemia, se você está com alteração de vidro fosco na tomografia de tórax, eu não vou pensar em aspergilose, não vou pensar em pneumoconiose, em silicose, nada disso. Eu vou pensar em coronavírus. Em 24 horas, é um exame tanto ideal para você complementar seu diagnóstico, quanto para você poder acompanhar o paciente.
você pode até, você é um cara 49 anos, você tem uma aparência boa, você parece ser um cara forte, de repente eu te atendi lá no pronto atendimento, e a sua tomografia, você está bem, está com um pouco de tosse, um pouco de febre, mas no geral você está bem. Mas a sua tomo veio com 50% de padrão de vidro fosco. Ou seja, seu organismo está utilizando reservas até o final para se manter estável, porque a pancada no seu pulmão foi muito forte. Esse não é um cara que eu deveria tratar em casa. Porque na hora que a sua poupança, sua reserva energética, sua reserva de homeostase acabar, você despenca igual um martelo sem cabo na piscina. E por aí, outro lado, eu peguei aí é de uma vez, né? Então você chegou lá com poucos sintomas. Tem 2 pacientes. Um de 49 anos de idade com poucos sintomas. Mas a tomografia de tórax dele deu mais de 50%. Esse cara eu deixo ele internado. Esse cara pode complicar. Eu tenho um senhorzinho de 89 anos de idade, coronariopata, diabético, sequelado de derrame, tá com sintoma de Covid. Mas a tomo dele deu 10, 25% no máximo. O que eu faço com esse cara? Trata esse cara em casa. Uhum. Então a tomo serve tanto para você poder fundamentar seu diagnóstico, quanto estratificar o risco do paciente. E eu vi pouquíssimos lugares, no Brasil e no mundo, dando a ênfase necessária ao emprego precoce de tomografia de tórax no paciente com Covid. Eu vi todo mundo priorizando o uso de testes, que são uma porcaria para a condução do paciente. Você está lá, eu te atendi sua esposa, um filho seu, sua mãe, seu pai, com suspeita clínica clássica de Covid. O teste deu negativo. Você vai ficar esperando mais 5 dias para refazer o teste ou você já quer começar o tratamento logo? Uhum. Então, que diferença que o teste fez? Na verdade, gastou dinheiro, né? E muito, né? A mesma coisa se aplica com relação à vacina. E aí eu quero entrar nesse ponto agora na vacina. Tá um frenesi mundo afora com vários países, várias empresas com vacinas em desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar na faculdade, eu estava graduando ainda, tive a oportunidade de trabalhar com HBsAg, vacina. E eu vi como é complexo o desenvolvimento de uma vacina, extremamente complexo. E hoje nós temos vacinas mundo afora sendo desenvolvidas, parece até uma competição, né? O governador do estado A quer que a dele saia primeiro, o outro do estado B já fez uma parceria com não sei quem, que quer que a dele saia primeiro, e todo mundo esperando por essa vacina. Agora, recente, nós tivemos um revés na vacina de Oxford, né, que teve que ser paralisado, porque teve efeitos colaterais e tal. Aí vem a pergunta, as pessoas estão esperando essa vacina aí, mais tardar ali, janeiro, fevereiro, que já esteja disponível, todo mundo vacina, resolveu o problema, acabou a Covid, todo mundo volta à vida normal. Na sua visão, como é que funciona essa questão da vacina? Como você vê essa corrida e como você vê essa perspectiva de a vacina resolvendo essa pandemia? Existem mais de 140 vacinas em estudo no momento para o Covid. A gente pode acreditar no começo do século XX, haviam 2 bilhões de seres humanos no planeta. E a gente vivia, em média, 40, 44 anos. No começo do século XXI, existem quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. A gente vive 70, 75 anos de idade em média. Ou seja, a quantidade de pessoas quadruplicou e a nossa longevidade praticamente dobrou. Sim. Se a gente pode acreditar esse sucesso em termos de medicina e saúde, longevidade e número de pessoas no planeta, se a gente pode acreditar esse sucesso a 2 coisas, certamente essas 2 coisas vão ser medidas sanitárias, água potável, rede de esgoto, né, coleta de lixo, medidas sanitárias e vacinas. Boas vacinas. É inquestionável. Por exemplo, a gente conseguiu praticamente eliminar a poliomielite por meio de vacinas. Apesar de muitas pessoas ainda morrerem de tuberculose, muito menos morrem hoje de tuberculose do que no passado. Morre muita gente ainda, mas certamente a quantidade é bem menor por causa da BCG. A gente tem menos pessoas morrendo de tétano hoje em dia. Cadê a varíola?
Cadê mortes por sarampo? Tudo, e de difteria, essas doenças continuam ocorrendo. Sarampo está voltando agora, né? Sarampo está voltando agora. Porque houve falhas na cobertura vacinal. Sim. Né? Por falhas na cobertura vacinal. Há falhas na cobertura vacinal, a epidemia vem. Febre amarela também, por exemplo, é outro exemplo muito bom. Toda vez que você começa a ter falhas na cobertura vacinal para a febre amarela em regiões endêmicas da doença, o surto da doença começa a vir de novo. Então existem boas vacinas. Só para ficar claro, você não é contra a vacina, né? Porque como a gente está tratando de assuntos muito polêmicos, né? As pessoas, o doutor Alessandro é contra, não é contra a vacina. Você está colocando que ela, inclusive, fez com que nós, humanos, a nossa expectativa de vida aumentasse, junto com as medidas sanitárias, conforme você bem falou. Então, tem que separar muito o joio do trigo. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a má ciência. Uhum. A boa ciência produz boas vacinas. Eu gosto tanto da boa ciência quanto eu gosto das boas vacinas e indico elas para meus pacientes. A má ciência produz más vacinas. E eu sou tão contra a má ciência quanto eu sou contra as más vacinas e não indico essas vacinas para os meus pacientes. Em média, uma vacina leva 10 a 14 anos para ser desenvolvida. Isso. Se você for desenvolver em toque de caixa, talvez você consiga desenvolver uma vacina decente, boa, segura e eficaz em 5 anos. O Covid, o agente infeccioso, foi identificado, a doença foi identificada em dezembro de 2019. Mas o agente infeccioso foi identificado, sequenciado em janeiro de 2020. Uhum. Não tem como você enfiar 5 anos de avaliações de dados populacionais epidemiológicos em 8 ou 9 meses. Não existe isso. Não tem como que eu vou fazer 6 anos de faculdade em 9 meses. Como que eu posso cumprir uma carga horária equivalente a 6 anos de estudo em 9 meses? De que maneira que você faz isso? Como que você consegue assistir um filme de 5 horas de duração em 9 minutos? Nem trailer. Não encaixa. Não encaixa. O raciocínio não encaixa. O tempo necessário para desenvolver uma boa vacina, segura e eficaz dentro da boa ciência, vai ser no mínimo 5 anos, em média 10 a 14. Então essa corrida capitalista, desumana, cruel, indecente que está acontecendo, ela está arriscando a jogar no mercado, simplesmente por interesses financeiros, uma vacina que não tem nada de boa, nem de segura, nem de eficaz. Alguns laboratórios estão seguindo o protocolo corretamente, e o que eles estão vendo? Que dentro das 3 fases de ensaios clínicos estão ocorrendo os tropeços esperados para o desenvolvimento de qualquer vacina. Que é natural, né? É natural que aconteça. Isso, é por isso que as vacinas levam 10 anos para serem desenvolvidas. Por isso é que demora, exatamente. Porque você tem que ir corrigindo conforme a coisa vai avançando. Mas a pergunta, Moacir, não é se a vacina para o Covid vai ser desenvolvida, a pergunta é se a gente precisa que uma vacina para o Covid seja desenvolvida. Quando a gente tem uma doença que, entre crianças e adolescentes, de todas as pessoas que morreram, só 0,0007% são crianças e adolescentes. Ou seja, ela praticamente não mata crianças e adolescentes. De um modo geral, de todas as pessoas que tiveram a infecção por Covid no mundo e de todas as pessoas que morreram no mundo, mais de 99,9% das pessoas que tiveram contato com o vírus não morreram dele. Mesmo esses dados que a gente tem, teve quase 1.900.000 e tantas mil mortes, quase 1 milhão de mortes por Covid no mundo. Mesmo esses dados, eles parecem estar inflacionados, talvez, por motivos escusos. Porque teve uma revisão dos óbitos, das ocorrências de óbitos por Covid na Itália, que mostrou que só 12% das pessoas que morreram por Covid na Itália realmente morreram por Covid. As outras 88% parece que teriam morrido de qualquer maneira por alguma outra doença. O Covid só estava presente. Ele não foi a causa direta da morte, ele só estava presente. Assim como a pessoa tinha sobrancelhas, assim como a pessoa tinha dente, ela tinha Covid. Se você pegar o seu corpo aí agora, e a gente fizer a contagem do número de material genético no seu corpo agora, neste exato instante,
existe 7 a 10 vezes mais material genético de bactérias e fungos no seu corpo do que existe material genético seu. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente é colonizado de cima e embaixo por vírus, bactérias e fungos. Outro levantamento feito nos Estados Unidos pelo Centers for Disease Control, o CDC, mostrou que só 6% das mortes por Covid anotadas nos Estados Unidos realmente podem ser debitadas da conta do Covid. Os outros 94% parecem ser de pessoas que iriam morrer dentro daquele período em decorrência das próprias comorbidades que elas já tinham. Até porque 73% das mortes por Covid ocorrem em pessoas com mais de 65 anos de idade e com 2 ou mais comorbidades. Ou seja, curiosamente, o Covid parece ser mais letal para pessoas muito velhas, que já estão muito doentes e que já estão próximas de morrer. Bom, isso não é exatamente um vírus letal, né? Porque o processo natural do ciclo de vida de qualquer ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então a gente está tendo uma alta taxa de letalidade em pessoas com mais de 80 anos de idade, com várias doenças graves. O que o levantamento estatístico mostra é que provavelmente essas pessoas tinham uma altíssima probabilidade de morrer no mesmo período em decorrência de alguma outra doença. De influenza. Influenza, por exemplo, poderia ter o mesmo efeito nessas pessoas. O vírus da influenza. Influenza, pneumococo, diarreia infecciosa. Então, essa questão da vacina, eu não penso só se a gente... em quando que a gente vai ter a vacina. A minha preocupação é por que as pessoas estão desejando ter uma vacina. Quando a gente tem uma doença que tem uma taxa de infectividade alta, mas uma taxa de letalidade baixíssima. Baixíssima. O que as estatísticas têm mostrado é que, de um modo geral, no mundo inteiro, das pessoas que tiveram contato com o Covid, a taxa de mortalidade dele é de 0,12%. A taxa de mortalidade da gripe comum é de 0,13%. A taxa de mortalidade do H1N1 é de 0,2%. A taxa de mortalidade da dengue é de 1%. A taxa de mortalidade da pneumonia bacteriana é 10%. A taxa de mortalidade da meningite bacteriana é 30%. A taxa de mortalidade da tuberculose não tratada é 45%. Qual é o sentido da gente estar com tanta neurose em cima de uma vacina para uma doença que tem uma taxa de mortalidade tão baixa? Mas não seria o caso, sim, a taxa de mortalidade baixa, mas não seria o problema da alta contaminação do vírus? O vírus é extremamente contagioso. Extremamente contagioso. Muito mais do que as primeiras previsões, logo quando começou a pandemia, se imaginou uma taxa, depois viu que isso era muito superior. Essa alta transmissibilidade não faz com que essa mortalidade baixa, em números relativos, fique uma mortalidade alta em números absolutos? Eu estou dando um advogado do diabo aqui. Não, sim, excelente questionamento. Excelente questionamento, concordo. Mas aí a gente tem que partir do princípio e os dados de mortalidade anotados na conta do Covid, infelizmente, sofreram polarizações políticas e polarizações histéricas de um efeito manada. Então a gente tem que revisar com muito critério. As notificações, Itália, né? As notificações de morte que você fala. Na Itália, eles deram uma mexida lá, investigaram os prontuários e viram que a morte só podia ser acreditada ao Covid em 12%. Nos Estados Unidos, fizeram uma revisão criteriosa dos prontuários e viram que a taxa de mortalidade do Covid só podia ser acreditada a 6%. Então vamos tirar uma média generosa de que só 10%, juntando o levantamento feito na Itália e nos Estados Unidos, de que só 10% das pessoas que tiveram a morte anotada na conta do Covid realmente morreram de Covid. Isso significa que a gente não teria 900 mil mortes no ano. A gente teria 90 mil até agora. Entendi. Certo? Mesmo que a gente considere que o dado de 900 mil mortes seja correto, mesmo que a gente considere, eu vou pegar aqui o dado são 991.743 mortes anotadas na conta do Covid esse ano. E a gente teve esse desespero inteiro. A tuberculose... eu ia te perguntar sobre a tuberculose. A tuberculose mata bem mais, né? A tuberculose mata mais de 1.100.000 pessoas todos os anos. São 5 mil por dia?
nos últimos 15, 20 anos, a tuberculose vem matando entre 1.600.000 e 1.100.000, 1.200.000 todo ano. Ou seja, todo ano, certamente, a tuberculose mata mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. E tem vacina, né? Tem vacina, tem tratamento. Eu nunca vi ninguém fechando tudo, eu nunca vi ninguém usando máscara, eu nunca vi ninguém desesperado correndo para um posto de saúde para tomar um reforço de BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Eu nunca vi isso. E a tuberculose vem matando mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro todo ano, nos últimos 15, 20 anos. E não teve nenhuma corrida para isso aí. E curioso, a tuberculose é um bom exemplo. Eu tenho aqui na minha família, aqui da minha cidade, nenhum caso de Covid da minha família aqui. E no ano passado nós tivemos 2 casos da mesma família de tuberculose. 2 casos. E é um tratamento horroroso, né? Horroroso, sim, devastador, longo, com muitos antibióticos. A pessoa fica intoxicada com medicamentos, inclusive uma tia minha está intoxicada até hoje, intoxicada com tantos medicamentos, antibióticos fortes. Por quê? Porque eu não consigo entender qual a lógica disso, qual o interesse de gerar esse pandemônio. Os interesses. Porque financeiro não faz sentido, porque todo mundo. Há uma perda financeira muito grande. Não há. Lamento muito. Se você quiser, não. Se você quiser, depois a gente até. Isso já seria uma. Outra live, né? Outra live, Mas não, para as pessoas que têm dinheiro, a epidemia de Covid foi absurdamente lucrativa. Tá? Para as grandes pessoas, para os grandes mega investidores do mundo inteiro, o Covid foi muito, 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 muito lucrativo. Então, não, é mentira isso de que ele gerou perda de renda e perda de emprego, dificuldades financeiras para as pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Mas para as pessoas com muito, muito dinheiro, não. O Covid foi extremamente lucrativo. Mas isso aí a gente conversa outra alçada, né? Mas saindo um pouquinho da vacina, e aí, qual que é a solução, então? É o isolamento? Prolongar o isolamento? Não é. É forçar o efeito maná, o efeito rebanho? É deixar a coisa correr? O que deveria ser feito desde o começo em vários países, e a Suécia e a Bielorrússia mostraram isso de uma maneira exemplar. Fecha absolutamente nada, mantém a economia funcionando do jeito que ela está, shoppings funcionando, cinemas funcionando, igrejas funcionando, do mesmo jeito que era antes. Funciona tudo exatamente do mesmo jeito. Orienta a população. Eu não tenho como evitar que você entre em contato com o vírus. Você vai entrar em contato com o vírus. Tá? Ele é um ser vivo que habita este planeta. E ele já se espalhou pelo mundo inteiro. Então não tem como evitar você de entrar em contato com ele. Fatalmente, de uma maneira ou de outra, você vai entrar em contato com ele. E no começo desse ano, no primeiro semestre desse ano, saiu um estudo de Nova York, que inclusive foi divulgado pelo governador do estado de Nova York, mostrando que 66% dos pacientes internados nos hospitais de Nova York com coronavírus estavam em quarentena domiciliar há mais de 30 dias. Eu vi esse estudo, foi interessantíssimo esse estudo. Então, ou seja, não adianta, né? Para com essa paranoia, para com essa neurose, você vai entrar em contato com o vírus. O que é importante? Se você tiver sintomas, procure um médico e inicie o tratamento precoce. Lá nos idos de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, os ameríndios que aqui viviam, os índios, eles estavam numa espécie de quarentena no Novo Mundo em relação aos agentes infecciosos que existiam na Europa. Eles estavam em quarentenas aqui, há mais de 10 mil anos. E foram dizimados, com doenças, né? Por doença, disenteria, difteria, varíola, catapora, gripe. Muito mais índios morreram por causa das doenças que os europeus trouxeram do que morreram por causa da espada e do arcabuz que os europeus trouxeram. Sim. Por que essa população foi dizimada? Porque ela permaneceu em um tipo de quarentena durante centenas e centenas de anos, milhares de anos. Quando elas tiveram contato com esses agentes infecciosos, morreu todo mundo. A gente, hoje em dia, tem recursos terapêuticos que já estão comprovados que funcionam para tratar você e te salvar do Covid.
Então, o que a gente faz? Mantém a economia funcionando. Não faz sentido deixar as escolas fechadas. Não faz sentido você ter distanciamento social no ponto do ônibus e você ficar todo mundo aglomerado dentro do ônibus. Não faz sentido você dizer que uma máscara me protege de infecção por Covid durante um voo de 4 horas de duração e você dizer que eu não posso ir para a igreja e sentar ao lado de outra pessoa porque ali, mesmo com máscara, eu vou pegar Covid de outro cidadão. Não há a menor lógica nisso tudo. Eu vou deixar o comércio funcionando até as 20 horas e fecha a partir daí porque o Covid obedece a algum fuso horário? Eu vou permitir que as pessoas... Lá em Salvador, o prefeito permitiu que as pessoas fossem à praia, mas proibiu que elas fossem na água. O Covid é algum tipo de tubarão que está te aguardando na linha do mar para poder te pegar? E outra coisa, é até que nível de água? A água até o tornozelo é seguro? Se a água chegar ao nível da cintura, eu vou morrer de Covid? Ou seja, nós estamos além do reino da lógica. Virou uma paranoia. O mais sensato seria o quê? A gente vem lidando com agentes infecciosos há muito e muito tempo. Eles rodam a gente. Eles habitam o mesmo planeta que a gente. A gente deveria fazer o quê? Tocar as nossas vidas, vendo as pessoas que você ama, fazendo as coisas que você gosta, trabalhando, ganhando seu dinheiro, levando seus filhos na escola e se eventualmente alguém ficar doente, leve para um atendimento médico. E cobre do médico que inicie o tratamento adequado para aquela doença. Você vai manter os seus familiares em casa o resto da vida para que eles não peguem tuberculose, já que tuberculose mata mais de 1 milhão de pessoas todo ano? Não. Todo mundo continua trabalhando, todo mundo continua se abraçando, fazendo aniversário, levando as crianças para a escola. Ah, Moacir, e se eu tiver suspeito de tuberculose? Procure atendimento médico. Eu procurei, Moacir, e deu tuberculose. O que eu faço? Inicie o tratamento o mais rápido possível. Isso funcionou durante quantas centenas de anos? É, verdade. E a gente está fazendo tudo invertido agora. Mas aí não deixa de me incomodar. Por que isso está acontecendo nesse momento, dessa forma, com esse vírus? O que mudou? Você deu muito bem o exemplo da tuberculose. Nós tivemos lá, no início do século, a questão da gripe espanhola, que era outro momento, o mundo não era globalizado, você não tinha tantos recursos. E aí? O brasileiro parece que entrou agora em setembro, chutou o balde, né? Entrou 1º de setembro, o brasileiro falou, chega, não dá para mim, eu não quero saber mais. Já foi para a praia, já foi para o shopping, já chutou o balde. Para a gente poder abordar isso aí, estou falando aí, já seria um pouco mais extenso do que isso aqui, porque a gente teria que abordar assuntos de geopolítica, e aí, sério, vai ficar um pouco mais... Foge até do escopo, né? Foge até do escopo da proposta. Foge muito do escopo, mas o que eu recomendo é pesquise e você vai ver, faça uma pesquisão bem rápida na internet, e você vai ver que as pessoas muito, muito ricas ganharam muito, muito dinheiro com o Covid durante essa pandemia. Muito, muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro, mas absurdo. Ganharam uma quantidade absurda, bilhões e bilhões de dólares. Você fala então, especulando no mercado, esse tipo de coisa? Vamos pensar, para você ter vamos pensar em termos de guerra de narrativas e guerra ideológica. Né? Eu vou dar só um exemplo bem simples. Sabe essa campanha que teve agora, do Dia dos Pais? Que a Natura, né? Lançou aquela campanha com a filha da Gretchen? Não. Sim. Lembra daquilo? Com a Tami, e as pessoas falaram assim, isso. Aí as pessoas falaram assim, eu vou parar de comprar Natura, vou fazer boicote à Natura. Lembra disso? Uhum. Tá. Sabe quanto que os acionistas da Natura faturaram em valorizações de ações da Natura no mercado por causa daquela campanha? Não faço ideia. 1,5 bilhões de reais. É uma estratégia bem interessante, né? Porque hoje em dia, houve um tempo em que o preço era determinado por 2 fatores. O preço de qualquer coisa era determinado por 2 fatores. Se havia uma baixa produção daquela mercadoria... Uma escassez, né? E se havia uma alta demanda por ela. Isso. Então, quanto maior a demanda e quanto menos produto você tem, mais ele vale.
Se você quiser comprar um Fiat Uno, sei lá, um carro popular aí, né, a escassez desse produto é quase nenhuma. E a demanda por esse tipo de produto também não é muito grande. Então esse produto tem um valor, vamos determinar, de X. Se você quiser comprar uma Ferrari, vai ter que entrar numa lista de espera. Isso. Muitas pessoas querem uma Ferrari. Só que a fábrica não cede e não produz tantas Ferraris assim. Então o valor da Ferrari vai lá em cima. Você tem um produto que tem uma alta demanda e que tem uma produção restrita. É escasso. Então o valor sobe. Certo? Isso funcionou durante muito tempo na economia do planeta. O preço de uma mercadoria era determinado pela demanda e pela produção daquela mercadoria, daquele bem ou serviço. Agora que a gente vive o que a gente chama de terceira onda de Toffler, não é só mais a demanda e a produção que determinam o preço, mas a guerra de narrativas. A guerra de narrativas em cima de um determinado bem, produto ou serviço é um fator tão determinante no preço final daquele bem, produto ou serviço, quanto é a demanda e a produção daquele mesmo item. Uma prova recente no próprio Brasil é o fato dos acionistas da Natura terem faturado 1,5 bilhões de reais com uma simples campanha cultural no Dia dos Pais. De repente, houve um súbito aumento da procura por produtos da Natura? Então, a Apple faz isso muito bem, né? A Apple sabe usar narrativas muito interessantes, gatilhos interessantes para valorizar os produtos da Apple. Que os bilionários da Natura... Os bilionários da Natura ganharam 1,5 bilhões de reais. Houve um súbito aumento da procura por produtos da Natura? Não, com certeza. Houve alguma escassez de produtos da Natura no mercado? Então, como que esses caras ganharam 1,5 bi depois da campanha do Dia dos Pais? Porque o fator guerra cultural, guerra de narrativas, é um fator determinante no preço. Olha o que aconteceu com a China. O PIB da Argentina já despencou quase 20%. O PIB do Brasil despencou aí 9, 10, quase 11%. Cada hora eles fazem um recálculo, mas vamos botar 10%. Vai recalculando, vai piorando. O PIB da China aumentou quase 10%. Não, a China já está crescendo. Já está crescendo. Ou seja, simplesmente por causa da narrativa em torno do Covid, sem que houvesse nenhuma modificação na demanda ou na produção de certos bens e serviços, só por causa da guerra de narrativa do Covid, a China se tornou 20% mais rica que o Brasil, de um dia para outro. É um negócio a se pensar, né? É um negócio a se pensar. Que incomoda, né? Incomoda. Bastante. O pessoal, a gente só vai conseguir sair desse teatro de fantoches no momento em que a gente começar a entender o que está acontecendo e a gente começar a interpretar corretamente as evidências que estão à nossa disposição e nós nos tornarmos vozes, não ecos. Quando você se torna uma voz, que você tem autonomia e soberania sobre o seu pensamento e as suas decisões, você você desmorona todo esse esquema. E por isso que eu não recuso nenhum convite para nenhuma live, nunca. Sempre que eu posso, eu faço. Porque quanto mais a gente entregar essa tocha para que as pessoas iluminem as suas próprias ideias, eu não quero que as pessoas pensem como eu penso. Eu só quero que elas pensem. Só. Mais nada. Essa sua fala eu achei interessante. As pessoas estão vendo alguns comentários aqui, algumas pessoas concordando, algumas pessoas discordando, algumas pessoas mais firmes nas opiniões. O que vale, pessoal, é a sua mente estar aberta a ela ser emprenhada de ideias. Mesmo que sejam ideias que você não concorde. Mesmo que sejam ideias que eu não concordo. Mas quando você está aberto a ser emprenhado de novas ideias, você talvez até reforce aquilo que você pensa, talvez você questione aquilo que você pensa, mas de uma forma ou de outra você vai evoluir. Você vai começar a ter perspectivas, visões diferentes. Porque se você escuta só aquilo que você concorda, você não tem a perspectiva de crescimento para lado nenhum. Você precisa ouvir aquilo que você discorda. Então essa questão de você participar de todas as lives, mesmo que talvez
com pessoas que discordem de você, deve ser bastante engrandecedor e deve ajudar bastante a formação e a moldagem das suas opiniões. Mas eu não ligo que as pessoas discordem de mim, mas eu tenho um recado para as pessoas que não concordam comigo. Um recado. Você não tem direito a ter uma opinião. Você tem direito a ter uma opinião fundamentada em fatos, evidências e raciocínios lógicos. Porque ninguém tem direito a ser um imbecil. Boa. Interessante, aconteceu comigo essa semana. Eu mandei um determinado estudo para um grupo, não passou 30 segundos, menos que isso, um estudo grande. Aí uma pessoa do grupo, porcaria. Falou, mas você não leu o estudo? Não leu. Não, mas é porcaria. Não, fale que é porcaria, leia, critique, saiba do que se fala e aí fala, é uma porcaria. Agora, falar que é uma porcaria só para emitir uma opinião, que é mais ou menos o que você colocou, né? As pessoas hoje emitem opinião sobre tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Se vem encher a porra do meu saco como opinião que é fruto de uma diarreia mental dela, ao invés de ser fruto de grande estudo, pesquisa e fundamentada em fatos, evidências e raciocínios lógicos, se a opinião dessa pessoa não tem nada de fatos, evidências, nem raciocínio, nem lógica, isso não é opinião, isso é um punhado de cocô, eu jogo fora e bloqueio. Porque uma das coisas, tem duas coisas importantes na vida da gente. A primeira é o seu tempo, que você só gasta, nunca recebe de volta. A segunda coisa importante são as pessoas que você vai colocar dentro do seu tempo. Então, eu valorizo demais os dois, meu tempo e as pessoas que eu coloco dentro dele. Se você vem ocupar o meu tempo com diarreia mental e sem nenhuma dedicação a estudo e embasamento fundamentado em fatos e evidências, a sua opinião em nada, para mim, é a mesma coisa, eu deleto e bloqueio na mesma hora. É interessante, tem que ter argumento, sim, pode discordar, mas tem que discordar em cima de embasamento, de argumento, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Doutor, foi maravilhosa a nossa conversa, gostei demais, achei muito interessante, tenho certeza que foi útil para muita gente que está nos acompanhando na nossa live. Sinta-se já convidado novamente para discutirmos outros assuntos. Eu acho Gratidão. que a sua experiência, a sua vivência, não só na parte da medicina, mas também percebi que você tem uma visão histórica bem profunda da questão das sociedades, como isso funciona. Eu achei isso bem interessante. Não é à toa que você escreveu 20 livros, não é à toa. Então, agradeço demais esse nosso bate-papo, agradeço as pessoas que ficaram até aqui, as que concordaram, as que não concordaram, mas as que pelo menos se enriqueceram de alguma forma aqui da nossa conversa. Ok? Boa noite, doutor. Queria dar um espaço para você dar as suas palavras finais aí. Só agradecer você, Moacir, pelo seu tempo e por ter me colocado dentro dele. Muito grato, cara. Muito grato. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima live. Um grande abraço.